tudo bem? O meu nome é Adriele Lourecia Benechler, este é meu documento de identificação. Estou gravando este vídeo para a prova prática do PSS do Estado do Paraná. Então, neste vídeo, estarei simulando uma aula para o 9º ano do ensino fundamental sobre as figuras de linguagem. Vamos lá, então? Olá, 9º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos falar sobre figuras de linguagem. Alguém sabe o que são as figuras de linguagem? Não sabem? Vocês sabiam que utilizamos diariamente as figuras de linguagem? Sim, na nossa fala do cotidiano, muitas vezes usamos as figuras de linguagem. Como, por exemplo, quando a mãe diz assim, mas eu já te falei 1000 vezes que era para levar o casaco. Tem como a mãe falar 1000 vezes? Não, né? Mas ela faz um exagero proposital. Essa é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Vamos então começar falando o que são figuras de linguagem, afinal? As figuras de linguagem são recursos, expressões que nós usamos para dar mais significado, às vezes enfeitar mais, ou até quando suprir alguns termos que não tem na nossa escrita. As figuras de linguagem são muito utilizadas na literatura. Vamos começar conhecendo algumas figuras de linguagem, mas quero que vocês saibam que existem muitos tipos de figuras de linguagem, certo? Vamos começar pela metáfora. A metáfora é uma comparação implícita, subentendida. Mas como assim uma comparação implícita? É quando eu faço uma comparação, mas sem termo comparativo. Quando eu digo assim, Ana é um anjo, de forma bem direta, estou comparando Ana com um anjo, mas não tenho nenhum termo comparativo. É importante entender que se eu tiver um termo comparativo, vai ser outra figura de linguagem, vai ser a comparação. Quando eu digo assim, Ana é como um anjo, eu estou tendo uma figura de linguagem chamada comparação. A comparação é realmente uma comparação explícita. Tem que ter termo comparativo, termos como, tanto quanto, tal qual, entre outros. Então, quando eu digo Ana é um anjo, eu tenho metáfora. Quando eu digo Ana é como um anjo, eu tenho comparação. Entendido? Podemos ir para a próxima figura de linguagem? A próxima figura de linguagem que vamos aprender é a sinestesia. A sinestesia é a confusão dos 5 sentidos. Nós vamos lembrar quais são os 5 sentidos? Tato, visão, olfato, audição e o paladar. Então, quando eu faço uma confusão na hora de falar entre esses 5 sentidos, eu tenho uma sinestesia. Quando eu digo assim, o cheiro áspero do seu perfume. Cheiro áspero? Áspero sentimos com o tato, cheiro sentimos com o nariz. Perceba que é uma confusão dos 5 sentidos. Ou quando eu digo assim, você está vendo que cheiro bom que vem da cozinha? Tem como ver o cheiro? Não, né? Nós sentimos o cheiro. Isso é sinestesia. A próxima figura de linguagem que vamos falar é a que a prof deu exemplo no começo da aula, a hipérbole. A hipérbole consiste em um exagero proposital, quando queremos dar ênfase àquilo que estamos falando. Quando eu digo assim, o silêncio entre eu e meu amigo era de quilômetros. Significa que estávamos em um clima bem difícil, né? Ninguém queria conversar mesmo. Não tem como ser de quilômetros, né, gente? E quando eu digo assim, falei 1000 vezes a mesma coisa. Tem como falar 1000 vezes a mesma coisa? Não tem, né? Mas significa que eu falei muitas vezes. Ou ainda, posso dizer o seguinte, comi quilos no almoço. Tem como comer quilos no almoço? Significa um exagero, que eu comi bastante mesmo, né? E ainda, te esperei por séculos. Tem como esperar por alguém por séculos?
Óbvio que não, mas eu quero exagerar e quero falar para a pessoa que eu esperei ela por muito tempo. Depois da hipérbole, vamos conhecer outra figura de linguagem chamado eufemismo. O eufemismo é quando queremos suavizar, falar de uma forma mais fácil, algo difícil de se dizer, algo delicado. Um bom exemplo é quando alguém morre e, em vez de dizermos para as crianças o seu João morreu, eu digo assim: o seu João passou dessa para uma melhor. Significa que ele morreu, mas é uma forma mais suave de se falar, não é mesmo? E aí, em vez de eu dizer assim, Ana é muito feia, eu posso dizer o seguinte: Ana é desprovida de beleza. Isso é eufemismo, é suavizar aquilo que é difícil de se falar. Depois do eufemismo, vamos ver outras figuras de linguagem, como a metonímia. A metonímia é uma troca entre palavras que têm estreita afinidade, estreita semelhança. Quando eu digo, por exemplo, ou troco a marca pelo produto, eu estou fazendo uma metonímia. Em vez de eu dizer vou tomar um refrigerante, eu digo vou tomar uma Coca-Cola. Eu tenho uma troca, a marca pelo produto. Isso se chama metonímia. Tem outros exemplos como ele bebeu veneno. Em vez de eu dizer ele bebeu veneno, posso dizer ele bebeu a morte. É a causa pela consequência, não é mesmo? Isso se chama metonímia, quando trocamos palavras que têm a estreita afinidade. Também temos a figura de linguagem chamada antítese. A antítese, como seu próprio nome diz, anti, contra, tese, ideias, são ideias contrárias. Ideias contrárias que estão em uma mesma construção, em uma mesma oração. Como, por exemplo, quando eu digo coisas contrárias como céu, terra, vida, morte, amargo, doce, frio, calor, são coisas contrárias. E quando elas estão em uma mesma construção, eu tenho uma antítese. Um bom exemplo é o doce amargo do chimarrão é uma delícia. O doce amargo, se é doce, não é amargo. Como assim? Coisas contrárias em uma mesma construção, não é mesmo? Nós temos várias figuras de linguagem, também temos a ironia, que nós usamos muito no nosso dia a dia. Um bom exemplo é: que bela bagunça você fez? É lógico que eu estou sendo irônico, né? Lógico que bagunça não vai ser bonita. A ironia é muito usada no nosso dia a dia por várias pessoas, não é mesmo? Também temos outras figuras de linguagem, como a gradação. A gradação existe dois tipos: gradação crescente e gradação decrescente. A crescente é quando eu saio de algo menor e vou para algo maior. E a decrescente é o contrário, né? Eu saio de algo maior e venho para algo menor. Um bom exemplo é, por exemplo, eu saí da cidade, saí do estado e saí do país. Veja que eu estou saindo, estou indo para fora, estou crescendo para fora. E se eu falar o contrário, eu saí do país, saí do estado, saí da cidade, eu tenho uma gradação decrescente. Essas são apenas algumas figuras de linguagem. Temos várias figuras de linguagem, como por exemplo, elipse, zeugma, polissindeta, sindeto, entre outras. Mas na aula de hoje vamos ver apenas essas. Mas fiquem tranquilos, ainda vamos anotar o conceito no caderno, para sempre que precisarmos fazer uma revisão, e posteriormente vamos fazer muitas atividades para frisar o conteúdo. E aí, gostaram da aula de hoje? Tem alguma dúvida? Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima!